Todo mundo aceita, é isso? Isso, Não, todo mundo tem que aceitar para aqui já iniciar. está aparecendo, gravando. Aqui não pediu nenhuma permissão, não. Foi? Ah, então Aqui perfeito. já foi, já apareceu. Então, ótimo. Então, vamos lá. Um conceito é um método. Ótimo, método. Isso já é um avanço. Um conceito, vamos pegar, é um conceito, é um método, um conceito científico, ele tem um método, e ele é um método para alcançar. Então, você vai, né, na realidade, no seu mundo, né, e tem um problema do seu mundo, e a partir desse problema do seu mundo, você desenvolve uma metodologia para que você descubra algo, né? Você tenha descobrir algo, você produzir um conhecimento, correto? Você vai produzir um conhecimento. Mas a questão é essa, como produzir um conhecimento? Você não chega ao conhecimento sem um método. Eu tenho que ter um método, um instrumento que me faça ter acesso ao conhecimento. Uma das formas de obter, de chegar a esse conhecimento é uma forma clássica, inclusive em criminologia, evidentemente, em sociologia, nas ciências sociais em geral, é através de dados. Mas dados não lhe dá conhecimento. Não sei se vocês percebem isso. Dados, dados não são informações. Eu posso ter muitos dados, mas esses dados, eles precisam ser, vamos dizer, classificados, divididos, eles têm que ser compreendidos, eles têm que ser organizados de uma forma para que eu obtenha uma informação. Quando eu obter uma informação, aí eu chego eu como pesquisador, como criminólogo, e aí eu vou produzir um conhecimento, um saber criminológico. Então, pronto. Se eu pego uma informação de que uma pessoa morreu, isso é um dado. Mas esse dado, uma pessoa morreu em Natal no final de semana, ou 20 pessoas morreram no final de semana. Esse dado me dá um conhecimento? Acho que não, né? Eu acho que eu não consigo, você não vai conseguir, do ponto de vista criminológico, produzir um saber que lhe auxilie, a não ser na área do direito penal, você vai conseguir ter acesso a produzir um conhecimento, mas na ótica criminológica, não. Mas se eu pegar esse dado, veja, eu vou pegar esse dado do final de semana de Natal e pegar outro dado e coloco o outro final de semana e o outro final de semana e pego uma sequência de um ano de finais de semana e faço um corte, uma análise a partir dos jovens, especificamente os jovens, ou as mulheres jovens que estão sendo assassinadas no final de semana. Coloco lado a lado. Eu já tenho uma informação, a partir dessa informação, eu estou habilitado a produzir um conhecimento. Não sei se vocês compreendem como eu estou saindo aqui de um dado para uma informação, para um conhecimento. Né? Eu vou ampliando essa. Aí, então, vamos, eu quero. Quando eu chegar a aplicar uma metodologia, a gente não vai ter aula de metodologia, mas aplicando uma metodologia, fazendo cortes, eu vou poder pensar. E pensar em criminologia é pensar conceitualmente. Pensar conceitualmente não é pensar de forma comum, ou crime, porque é isso que eu quero que vocês aprendam. Uma coisa é a criminologia científica, ou conceitual, essa que nós estamos aqui trabalhando. Outra coisa é a criminologia consensual, aquela lá da sociedade, que a sociedade pratica, o consenso entre as pessoas, o senso comum, né, os conceitos naturais ou comuns do cotidiano que qualquer cidadão tem. Qual a diferença do conceito que um cidadão comum tem para o conceito da criminologia?
um conceito das ciências sociais, da criminologia, das ciências em geral, ele é estruturado. Ele tem um método, e esse método ele implica numa estruturação dessa forma de pensar. Então, você organiza, você sistematiza, você coloca em hierarquia, mais ou menos aquilo que Vanessa estava falando, né? Colocar nas caixinhas. Então, bem, a ciência faz isso, o direito faz muito isso. Se você pegar um TCC, é todo organizado nas caixinhas, porque vamos dizer, o sistema conceitual, a gente separa, divide, organiza. Nós estamos no direito para fazer isso. O sistema, o ordenamento jurídico nos condiciona a ter esse pensamento em caixinhas. Isso é um pensamento conceitual. Esse pensamento conceitual, ele tem uma capacidade, quando lhe organiza, ele tem uma capacidade, que eu acho que é o que é mais poderoso do pensamento conceitual, diferente do comum, é a capacidade de lhe transformar. Eu acho que todos que falaram aqui, os monitores, eles já falaram, eu não sei se vocês perceberam isso, mas eles falaram com um ar de que estão abertos à transformação. Está aberta a transformação, está aberto a ser... Se você vem para uma aula de criminologia com os seus pensamentos, e você está muito bem com os seus pensamentos, aí me parece que, se você não quer mudar seus pensamentos, parece, a impressão que eu tenho, que não é um bom lugar. Criminologia não é um bom lugar. Né? Eu já tive vários alunos que estão, assim, super confortáveis com a forma como pensa a respeito do que ele acha ou considera sobre ciências criminais, ou como deve ser as ciências criminais. Ele não tem dúvida, não tem inquietação. Se você não tem dúvida, você não tem inquietação, criminologia não lhe vai dar esse encantamento. Eu não sei se alguém poderia confirmar isso ou não, mas ela não é uma disciplina que eu vou, vamos dizer, eu vou me propor a confirmar o que eu já sei. Né? Então, ela constantemente está desafiando, né, justamente o que você sabe. Porque a proposta aqui é ter acesso a uma dimensão invisível, uma questão do âmbito do conflito não aparente. Se for para ver o conflito a partir da superfície, do que é visto, das evidências, do que está claro, aí não precisa, a gente não precisa de criminologia. Eu posso ficar nas ciências criminais, no âmbito do direito penal e no processo penal, e fazer crítica penal, né, tanto no processo como no direito penal, será suficiente a crítica. Quando eu me proponho a fazer crítica no âmbito da criminologia, ou mesmo que não tenha uma criminologia crítica, que siga outra criminologia, eu estou indo para além do direito penal e do processo penal. Sobre essa questão do conceito, alguém ficou aí com alguma dúvida? Queria colocar alguma outra questão? Está muito abstrato, mas eu vou detalhar ainda mais. O que é que vocês podem me dizer? Está abstrato ainda? Ou não? Então, o pensamento conceitual, ele vai organizar o saber. Separa em escola, analisa a evolução daquele saber no tempo, divide as características. O pensamento comum, não, ele é tentativa e acerto, né? Ele não é estruturado, não é hierarquizado, né? As pessoas falam da boca para fora, muitas vezes, sem nem saber exatamente o que estão dizendo. Né? Então, o pensamento comum, que é o que qualquer um tem antes de ter uma aula de criminologia, normalmente,
é aquele que só confirma o que a gente acredita que existe daquela forma naturalizada. Esse é o pensamento comum. As coisas são assim, porque são assim, são naturais. Então, deve-se agir dessa forma. Né? Então, as pessoas pensam com muita naturalidade. Elas não param para fazer uma reflexão sobre o que estão dizendo, porque é muito empírico, é empirista esse conhecimento, é pelo dia a dia, pela experiência do dia a dia. Mas muitos desses experimentos, muitas dessas hipóteses comuns do pensamento comum, elas se confirmam na ciência também, e muitas outras, evidentemente, precisam ser rejeitadas, porque a gente precisa, né, vamos dizer, de estruturar, de organizar a partir de outros problemas. Certo? Então, esse é a primeira questão. Então, eu vou avançar um pouco aqui para, a partir dessa ideia de pensamento científico e pensamento comum, alguém poderia me dar um exemplo, ou se veio à cabeça, ou alguma coisa que me diga alguma questão sobre a diferença entre pensamento científico e pensamento comum no direito penal? Por exemplo, o que é que as pessoas pensam cientificamente a respeito da função da pena? Hein, Jaque? O que é que as pessoas Que é pensam? um modo de vingança. A Oi, função da professor. pena, pronto, tá? Se a gente for falar da função da pena que é colocada, que é posta, vão acreditar que é a proteção dos bens jurídicos, né? As pessoas entendem o sistema penal como protetor dos bens jurídicos que estão postos. Entretanto, existe uma outra função do sistema penal, e aí que é produzida até cientificamente também. Cientificamente, vá, diga. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do livro da professora Vera Regina, que ela traz, que é Pelas Mãos da Criminologia, que inclusive eu tenho graças ao senhor, que ela traz o conceito da função inversa do sistema penal, que ele faz exatamente o contrário, sabe? Ele é seletivo, ele escolhe o que criminalizar, ele escolhe quem criminalizar, ele serve a uma determinada classe, a manutenção dessa classe no poder. Isso é um exemplo de conhecimento científico que vem colocado pela professora Vera. Mas a gente também pode ver um conhecimento comum, ou seja, o senso comum que é colocado, que ele é reforçado pelo conhecimento científico hegemônico de que haveria essa função de proteção do sistema penal, que é essa ideia, esse discurso punitivista que vem da própria sociedade. É uma ideia de conhecimento comum que a gente pode diferenciar do conhecimento científico, que aí ele, como bem explicou o professor, a depender do método, a depender da análise, ele vai se diferenciar. Pronto, vamos lá. Função da pena, cientificamente, no direito penal, né? A função da pena no direito penal. Uma delas, por exemplo, ressocialização. É uma da função da pena. Se eu for no senso comum, qual é a função da pena? O que é que eu poderia dizer? O que é que a sociedade pensa como função da pena? Proteger a sociedade, não é isso? Como uma forma de vingança, né, professor? Proteger a sociedade e se vingar, né? Se vingar é uma função da pena. Inclusive, é uma função, né, científica também. Existem teorias científicas que dão base a ela. Na criminologia, qual é a função da pena? Até já disse aí. Depende da escola, professor. Depende da escola. Mas ela pode ir até não ter nenhuma função, né? Exato. Ou uma função negatória da função dela, né? Ela não tem nenhuma função, pode ser uma função agnóstica, como diz a Paroni, ou uma função contraditória, vamos dizer assim, como a professora Vela fala, né? A função dela é negar o que ela diz. Exatamente. Correto? Olha, só esse tema, viu? Peguei só um conceito. Então, aí você já imagina como a dimensão do invisível é interessante em criminologia, enquanto no conhecimento científico do direito penal, a função da pena ela é muito bem detalhada, organizada, separada, né? No senso comum, ela também está muito clara, e o direito penal muitas vezes confirma o senso comum.
Aí, quando vem para a criminologia na base crítica, né, a função é totalmente equivocada. Do ponto de vista do direito penal, é uma função. A criminologia aponta a função da pena como o contrário, ela realiza o contrário do que ela se propõe, né? Então, é desafiante esse conhecimento, é desafiante. Então, vamos pensar aqui o seguinte, já estamos, eu comecei a falar de vocês de conceito científico, é um conceito organizado, essa organização se dá muito bem nas disciplinas dogmáticas do direito, nós somos treinados para isso, e agora, o que eu quero desafiar com vocês é uma abertura para a gente começar a desaparecer o pensamento, esses pensamentos organizados em caixinhas. A primeira questão, diz respeito o conhecimento científico moderno, viu? E tenda moderno aí. O conhecimento científico moderno, ele se dá de forma progressiva. Anotei aqui, progressiva. Conhecimento se dá de forma progressiva. O que é isso? Conhecimento científico é progressivo. O que eu quero dizer com isso? O que alguém acha aí? O que eu posso dizer, hein? Vamos pensar aqui, o que eu quero dizer com isso? Ele se organiza como? De forma progressiva. Eu estou querendo dizer o seguinte, que progressivo, porque o conhecimento científico, ele se dá em etapas, ele se dá por meio de paradigmas, de teorias que vão uma superando a outra em evolução. Então, quando você começa a organizar o saber cientificamente do modelo dogmático, você separa em caixinhas. O áudio está cortando, tá? Estão perguntando aí se o áudio está cortando. Para mim, E tá tranquilo, pastor. eu vou botar aqui. Eu estou até sem fone, mas depois no próximo eu boto o fone para melhorar o áudio. Então, ele se dá de forma progressiva. E aí está a grande sacada da criminologia, pelo menos da criminologia crítica. Ela vai se, ou a sociologia, claro, também, ela vai se contrapor ao conhecimento progressivo. Essa é uma lição número 1. Não existe saber superado em criminologia. Não existe saber superado em criminologia. Saber superado existe no direito penal. Então, se você quer ir para um lugar que seja confortável, por exemplo, você quer saber quais são as últimas tendências do direito penal, aí você vai no congresso, compra um manual, compra um livro, tal, lê o livro e, ufa, estou sabendo de tudo. Em criminologia, infelizmente, não tem isso. Não tem como você chegar e dizer quais são as últimas tendências. Aí eu vou dizer, bem, as últimas tendências são a Inquisição, é a última tendência. Pode ser a última tendência, a Inquisição. Os saberes que são produzidos em criminologia, eles se acumulam, eles não se superam. Melissa, acho que deve ser sua internet mesmo. Então, o saber, já tirou o vídeo e tudo, é só isso que tem que fazer. Então, os saberes, eles não se superam em criminologia. Então, quando a gente está estudando criminologia, a gente está estudando um conhecimento, ele está em desenvolvimento, mas entenda esse desenvolvimento entre aspas, ele não se desenvolve de modo que, está em superação. Você pode dizer, vou fazer aqui, tem uma pergunta para vocês. Você pode dizer que o Código de Hammurabi está superado?
O Código de Hammurabi está superado? E aí, será que o Código de Hammurabi está superado em criminologia? Em que sentido a gente poderia dizer que não está superado, né? Tem um texto clássico interessantíssimo de Luciano que é "Não fale sobre o Código de Hammurabi". Mas será que os preceitos, os preceitos ou as correntes teóricas que deram base ao Código de Hammurabi estão superadas? Será? Professor, eu acho que até do ponto de vista moral, embora o Código de Hammurabi ele não esteja em vigência aqui, né, no direito brasileiro, a gente vê como retrato dos linchamentos que ocorrem em relação a pessoas que supostamente cometem crimes que, de certa forma, a essência do que preceitua o Código de Hammurabi ainda não morreu. Tá vendo, Fernanda? Fernanda trouxe um bom exemplo aí, né? Você pegar lixamento em praça pública em Natal. Peraí, que é isso? É a fase da vingança privada lá antes do cristianismo? É isso que a gente está vivendo aqui? Posso fazer uma contribuição? Pode ser, Rafael. É porque, por exemplo, os linchamentos em praça pública são até piores do que o Código de Hammurabi, né? Como? Porque o Código de Hammurabi, os linchamentos em praça pública, porque o Código de Hammurabi, em primeiro lugar, ele instaurava uma terceira pessoa para aplicar a pena e julgar a pena mais justa, né? E no lixamento, as pessoas normalmente, você furta sei lá, um frango e você é linchado até com a sua morte, né? E naquela época, apesar de ter, por exemplo, se você matasse uma pessoa, você teria que pagar em moedas, mas a visão do extrato social, realmente aquelas pessoas que matavam eram superiores, e isso, apesar de ser imoral a nossa vista de hoje, naquela época aquilo era moral, né? Aquilo era justo. Então, o linchamento é ainda pior do que o que era Ainda feito é no pior. Código de Hammurabi. Rafael, leia aí, eu vou compartilhar aqui uma imagem, viu, Rafael? Espera aí, calma, eu acho que não compartilhei ainda não, espera aí. Eu vou compartilhar uma imagem e você vai me dizer o que é que você acha desse texto. Está visualizando? Sim, então, artigo O que é 1 que ou você parágrafo? acha desse texto? Pode ler aí? O artigo 1, a primeira parte, Sim. dispõe sobre a amputação das mãos direita e esquerda do político que cometa crime de abuso. Ah, isso acho que é chinês, é o código japonês, quer dizer? Lê aí, não sei. Tá Hã? certo. É, e esquerda de político que cometa crime de abuso de poder econômico, improbidade administrativa, que importe lesão ao patrimônio público, enriquecimento ilícito, desde a condenação até o trânsito em julgado. Continue aí. O presidente da República, governador do Estado, prefeito, membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras Legislativas e das Câmaras Legislativas Municipais que tenham contra sua pessoa ou os que forem condenados em decisão dela citada e julgada ou proferida por órgão judicial colegiado terão suas mãos amputadas se cometerem os seguintes crimes. Ei, Beatriz, o que é que você diz aí, Beatriz, sobre isso? Eu acho que esse trecho mostra muito o que Fernanda falou, assim, que na verdade exatamente o que ela falou, que o código não está vigente no ordenamento jurídico, mas o que a gente observa na realidade é que a nossa cultura é extremamente punitivista e, por consequência, as pessoas que fazem leis, ou até mesmo nós, enquanto cidadãos, temos essa necessidade de punir o tempo todo, e de forma cada vez mais severa, né? É Aí de os quando essa linchamentos. lei? Essa lei aqui, Beatriz, é de quando? Tá aí, PL 2020. Um projeto de lei, viu, Rafael? 2020. Daqui do Você não Brasil? está. Aqui do É daqui do Brasil. Você Brasil? não está na Tem um China, nem no estado, Irã. É do tem um estado, se não me Paraná. engano, é o Japão, que é mais ou menos isso aí, não? O Japão se você for condenado por corrupção, você é condenado à morte. Tem aí o nome do É, deputado, é deputado Boca Aberta.
Boca aberta, exatamente. Boca aberta. Você não está no Japão, nem na China, nem no Irã, nem... Mas isso aí é um PL, né? Tá, não vai... Assim, mas só o fato de apresentar já está dizendo... Não passa nem né? de Não passou. constitucionalidade. Não passou na Comissão de Constituição e Justiça. Não tem, Comissão de Justiça. um troço desse não passa em canto nenhum, mas vai que passa, né? Então não tá. Não, se não passou, não é porque está superado, não. Você pode até dizer, está superado, né? Em criminologia, a gente olha isso, não olha como está superado, não. Talvez um penalista, isso aí não tem nenhum cabimento, isso aí não. Tá certo. A história. Então, vamos lá. Uma questão para aprender a criminologia é entender que nada está superado. Isso é como eu disse, nada está superado. Como nada está superado, não existe a lógica do desenvolvimento positivista. O que é a lógica do desenvolvimento positivista? Que o conhecimento vai evoluindo sempre para melhor. Ora, se o conhecimento fosse evoluindo sempre para melhor, esse projeto não existiria, talvez. Se ele disse é porque tem alguma coisa que ainda permanece, alguma crença, algum conhecimento ainda permanece. E depois você lê a fundamentação desse projeto de lei, né? Tem uma ampla fundamentação, justificando a sua importância, porque ele deve ser aprovado. Como é que o TCC, hoje é sobre o TCC que a gente vai falar, como é que um TCC, a pesquisa de conclusão, uma pesquisa do direito, que vocês fazem, que eu oriento muitas vezes a fazer, inclusive, como é comum se fazer, é fazer a pesquisa utilizando a metodologia do desenvolvimento dos conhecimentos. Então, por exemplo, quando você vai pegar o princípio de conceito de crime, você vai construir aquele princípio de como ele se desenvolveu. Se eu estou no ambiente da criminologia, especialmente da criminologia crítica, e se eu considero que todos os conhecimentos são válidos, não existe como eu fazer esforço histórico. Não há como. Então, aprender a fazer criminologia é ganhar de graça um capítulo do TCC. Qual é o capítulo do TCC que vocês não precisam escrever? A partir de hoje. Hein? Qual é o capítulo de TCC que vocês ganham de graça em aprender criminologia? Hein, É a evolução histórica, professor? A evolução histórica. Não tem evolução histórica. Concorda ou não? Por que não tem evolução histórica? Porque a visão de evolução histórica é uma visão, claro que se você tiver uma visão tradicional da criminologia, vai ter evolução histórica. Então, aí, a primeira decisão que vocês vão fazer, né? Meu trabalho vai ser numa linha de criminologia tradicional? Vai. Então, é estruturar os conceitos, fazer a evolução histórica, papapá, dizer como as coisas estão em desenvolvimento. Eu faço a introduçãozinha, que tem que ter introdução, e o capítulo 2 é o escoço histórico do meu conhecimento, o que eu vou falar, como ele começou e como terminou. Primeiro, em criminologia, numa visão crítica, como a gente está refletindo aqui, eu não sei quando as coisas começam, quando termina. Nós fazemos isso didaticamente, mas é só didaticamente. Por exemplo, eu digo, a escola clássica começou aqui, a escola clássica vai até ali, depois a escola isso, depois... Eu teria que fazer um corte, isso é na Europa, não é no Brasil. Na Europa eu posso até, com um corte muito específico, eu dizer onde as coisas começaram e terminaram, mas não é tão simples assim. Não dá para falar, inclusive, por exemplo, falar que a Inquisição foi algo... eu discuto isso, inclusive, com minha orientadora, né? Falar com... Aqui eu falo, mas lá com ela eu faço mais escutar, né?
entender que a Inquisição foi algo que marcou toda a Europa, que a Idade Média era violenta daquele jeito. Bem, isso eu acredito que não, eu quero desconfiar disso. Né? Quando a gente fala em Idade Média, sempre associa ao obscurantismo, à desproporção, à violência. Isso se dá porque a gente marca demais os espaços e tem uma crença de que a Idade Média foi aquilo, né? E que o direito penal moderno veio para revolucionar tudo, para trazer algo melhor, né? Não é bem assim, não é bem assim. Salvo se a gente colocar as coisas numa caixa, uma data de início, a data de fim. Eu não sei se vocês percebem, mas a gente, quando vai estudar humanismo penal, século XVIII, o direito penal começa com a humanização. Como a humanização? Você ainda tem gente propondo aqui no Congresso brasileiro, propondo cortar a mão de gente, a mão direita e a esquerda. Cadê o humanismo? Cadê os 200 anos de direito penal humanista? Então, o problema do escoço histórico, do desenvolvimento histórico, é porque você começa a delimitar demais, e primeiro você vai fazer isso numa visão eurocêntrica. Normalmente, nós fazemos isso, eu vou falar o desenvolvimento do direito a partir do direito da Europa. A partir do direito da Europa. Eu fico... já colocaram aí a rejeição do exatamente. Não sei se vocês percebem isso que eu estou... se a rejeição do PL não significaria uma humanização. Significa que houve uma evolução, um desenvolvimento moral, porque mas um desenvolvimento moral, pelo menos aqui, eu acho que Gustavo concorda, eu concordo, algumas pessoas concordam, mas o autor do projeto não. E vale lembrar, professor, que o autor do projeto, ele com toda certeza deve representar a opinião de muitas pessoas. Então, ele foi votado. Exatamente. E humanizado, mas humanizado a partir de que aspecto, sabe? Você está levando com base o quê? Ele não foi aprovado porque a Constituição cria um determinado limite. Mas e se você colocar isso, jogar ao senso comum, a opinião da massa sobre esse tipo de PL? Eu tenho certeza que boa parte vai pelo mesmo discurso. Mesmo que não tenha... Isso não faz da pessoa, acho que é importante a gente... Isso não faz da pessoa um monstro, uma pessoa ruim, mas é porque ela está inserida num contexto hoje em que o discurso punitivista se faz muito presente. Então, é algo que a gente deve comparar, ter essa consciência ao analisar determinadas demandas, sabe? Acho que até o professor... A gente aprende muito isso dentro da criminologia crítica, que não é descartar todo e qualquer discurso, mas é conhecê-lo, principalmente para a gente poder refutar. Entendeu? E aí, a construção histórica que se faz não é delimitar num tempo, num espaço, não é não delimitar num tempo e num espaço. Pelo contrário, é saber construí-lo para que eu consiga refutá-lo de acordo com o seu tempo, sem analisar única e exclusivamente com o meu entendimento atual, no meu espaço atual, etc. Certo, então vamos lá. Quando a gente fala em desenvolvimento, né, o impacto que eu tenho, eu já falei aqui, que é a respeito da história, vocês já ganharam um capítulo que não precisa escrever, né? E também, vocês não precisam, né, agora se preocupar com o desenvolvimento do saber, né, em etapas. A gente faz isso, mas vamos deixar isso para o direito penal, né? Direito penal coloca lá fase da vingança privada, aí fase da vingança divina, fase da vingança... Né? O direito penal, ele costuma colocar as fases, os períodos, as escolas, ele coloca as escolas, os autores.
Em criminologia, a gente até faz isso, mas coloque isso em aspas, e não tenha, assim, vamos dizer, pudor em entender que não existem escolas. Eu posso chamar de escola de Chicago, mas a escola de Chicago não é a escola de Chicago, não tem uma coisinha fechadinha, ela tem fases, ela não é harmônica. Eu posso falar de criminologia crítica, mas eu vou ter criminólogos críticos antes da criminologia crítica, né? Então, não está organizado, porque a gente não precisa. A gente, veja que, quando eu estou em criminologia, eu estou num saber, eu não estou numa ciência. E aí é a chave. Como você não está numa ciência, você está no saber, a gente não tem essa prisão de separar, de organizar essa construção do saber. Eu posso ter criminólogos de vários momentos que podem me dar suporte, claro que desde que tenha alguma harmonia, mas, então, essa organização do conhecimento, ela fica mais para as ciências dogmáticas, especialmente processo e direito penal. As etapas, a gente até fala em etapas em criminologia, ou em um desenvolvimento, mas isso é de uma forma muito sutil, com muitas exceções, e você vai perceber que muitos autores de cada etapa, às vezes, eles sequer um conheciam o outro, eles é só um espectro daquele momento como o saber está desenvolvendo. Né? Muitos dos criminólogos que a gente fala aqui como criminólogos sequer se identificavam como criminólogos. Né? E alguns criminólogos são ditos criminólogos antes mesmo do surgimento da própria palavra criminologia. Né? E a própria palavra criminologia hoje é já tida como uma palavra superada. A gente continua usando porque ainda não foi inventada outra. De tão fluido é esse saber, né? Tão amplo é esse saber. Então, vamos lá, com a questão da história, os paradigmas, eles não são tão fechados, eles não se superam com tanta facilidade, então eu e vocês aqui, a gente pode estar falando, defendendo dois paradigmas que são contraditórios e podem ser reconhecidos ainda no tempo presente, coisa que não existe no direito penal, né? Então, eu posso, já que pode estar seguindo aqui a linha do paradigma crítico, né? Eu posso estar com Beatriz falando do pós-crítico na linha feminista, e dentro da linha feminista, Júlia pode seguir uma outra linha mais repressiva, esquerda punitivista, Tainá pode estar já pensando numa perspectiva cultural, do consumo, etc., Gustavo pode estar em Law and Economics, pensando em políticas penais de repressão. Caio pode estar falando numa vertente garantista, inspirada lá nos clássicos. Melissa pode estar inspirada nos mesmos clássicos, mas já falando em uma vertente utilitarista, mais voltada para lei e ordem. Está tudo junto, tudo é válido. A gente está bem aberta aos diálogos aqui. Então, isso é que é a riqueza isso não aconteceria, por exemplo, em um trabalho talvez de TCC. Então, uma outra questão que aí a jurisprudência, como usar a jurisprudência nessa perspectiva criminológica? Como é que no direito penal se utiliza a jurisprudência? Hein? Como é que se utiliza a jurisprudência? Vocês, quando estão tendo aula, como é que os professores mencionam as decisões dos tribunais? Hein, Caio? Você poderia dar algum... Professor, no momento eu não tô conseguindo formular. Ah, não? Então, quando o professor vai falar de jurisprudência, as decisões dos tribunais, ele vai colocar assim, ó, uma jurisprudência depois da outra é evolução, tem uma atrasada, uma que foi superada, em determinado período vigorou aquela jurisprudência, depois vigorou aquela outra, não é assim?
Aí você está discutindo, por exemplo, com Letícia diz, não, mas segundo a jurisprudência tal, aí Caio diz, não, agora está vigorando outra, tem uma súmula que superou a sua jurisprudência. Ah, então minha jurisprudência não está valendo, e aí agora vale a outra. Isso é próprio do direito penal. Né? E eu, quando eu era professor de direito penal, dizia, leiam os informativos de jurisprudência, acompanhem a jurisprudência dos tribunais superiores, fiquem informados a respeito das tendências. Como é que a gente faz em criminologia? Dá para fazer essa evolução? Em criminologia, a gente não vai ter esse trabalho também. Não tem esse trabalho de acreditar que uma coisa, porque está no passado, cronologicamente, o que vem depois é mais evoluído. O que vem depois, cronologicamente, pode não ser mais evoluído. Eu estou rompendo com a ideia de conceito científico progressivo, evolucionista, que é próprio das dogmáticas, especialmente da dogmática penal. Como é que trabalho a jurisprudência agora? A jurisprudência, agora, ela tem que ser trabalhada, veja, e no direito penal é comum a gente só fazer a citação dos casos. Agora eu tenho que entender quais são esses casos e fazer o corte. Não dá para eu dizer que um caso é em que perspectiva. Sempre eu vou perguntar, sempre eu vou perguntar, né? Que foi, eu não sei, foi Tainá. Hein, Tainá? Se lembra que você disse, Tainá? Tá por aí? Tô, Se lembra tô que sim. você falou em contexto? Sim. Pronto. Quando eu vou estudar jurisprudência, você vai fazer a mesma pergunta: qual é o contexto? Qual é o corte de gênero? Você está fazendo um corte racial? Quem é o relator? Qual é a sua pesquisa de jurisprudência? Porque eu preciso de um contexto. Você não vai citar 3 casos de tribunal e dizer, não, essa é a jurisprudência do tribunal, ou do Brasil. Será? Não é porque tem uma súmula vinculante que todos estão, de fato, vinculados. Eu tenho que entender a jurisprudência hoje, é a mesma ideia, eu acho que com relação à história, né? O mesmo jeito com relação. Vamos ter que compreender a história de outra forma, vamos ter que compreender a jurisprudência de outra forma. Quais são os contextos? Em que contexto se deu aquela jurisprudência? Em que contexto? Posso fazer uma pergunta? É um contexto, uma situação econômica X? Por exemplo, eu posso me perguntar, em que contexto são dadas decisões a respeito de habeas corpus em relação ao movimento sem terra ou movimentos sociais? Qual é o corte que isso é dado? Né? Tem que analisar o período econômico vivenciado, qual os elementos daquele caso, as variáveis. Então, é sempre analisando a realidade mesmo, tentando se aproximar da realidade, e não fazer citações abstratas. É mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo, né? É mais fácil, eu não preciso agora fazer grandes pesquisas jurisprudenciais, mas se eu estudar alguns casos, eu posso estudar um único caso no meu TCC, e aquele caso ser suficiente, eu posso escolher fazer um corte, estudar 3 casos, não é? Eu posso pegar, em vez de estudar a decisão de um tribunal inteiro, analisar uma análise apenas na perspectiva racial. Então, é sempre nesse sentido que a gente está pensando aqui, essas questões. Também,
eu não vou confundir a legislação com o direito. Então não adianta, em criminologia crítica, dentro dessa mesma perspectiva do evolucionismo, eu não vou sair citando a legislação como se fosse um crescimento, uma evolução do conhecimento. Porque a legislação não é direito. A legislação não é direito. A jurisprudência, por si só, ela também não diz nada. A evolução das escolas, por si só, não diz nada. Né? Então, eu posso sair citando o direito europeu, eurocêntrico. Então, todas as teorias criminológicas que a gente vai estudar, elas são teorias eurocêntricas. E quando eu digo que são teorias eurocêntricas, eu estou me referindo a teorias da Europa e também dos países que seguem o modelo eurocêntrico, os países da América do Norte e muitos outros países, inclusive o próprio Brasil segue o modelo eurocêntrico. E isso é problemático, porque quando você segue o modelo eurocêntrico, você está seguindo teorias feitas para a Alemanha e aplicando aqui no Brasil. Evidentemente, essas teorias não vão funcionar, porque nem a gente não vai nem sequer compreender. Né? Então, vocês lembram do caso da imputação objetiva, né? Que foi utilizada pelo Supremo, depois gerou tanta discussão teórica se o Supremo estava falando adequadamente sobre a teoria da imputação objetiva. Bem, é uma teoria que sequer é uma teoria eurocêntrica, talvez não seja adequada, e muitas das teorias eurocêntricas, elas são incompatíveis com o modelo normativo do país. É um desafio. Sim. Se o senhor me permite. Aliás, refletindo assim, sobre isso que o senhor está falando, uma coisa que vem matutando muito assim, na minha cabeça desde o início, eu acho, da graduação, e que eu sempre fico pensando assim, sobre isso, é que será que existe direito adquirido no Brasil? Porque eu acho que essa é uma reflexão super válida, inclusive para o que o senhor está falando, assim, porque quando aparece um PL desse, me vem exatamente isso à cabeça. Cara, mas o que é direito adquirido? Ou melhor, será que o direito adquirido, o Instituto Direito Adquirido, que a gente estuda tanto na graduação, de fato ele encontra praticidade, né? Vai à praxis? Porque, assim, constantemente a gente vê isso, que a história, ela não é linear, né? Como o senhor falou. A história não é linear, exatamente. A história não é linear, e ela não é uma progressão, né? Eu acho que o termo evolução realmente é muito mal colocado, assim, porque dá esse entendimento de que a gente está, de certa forma, progredindo, e aí a gente vê um PL como esse, e a gente se choca, porque acha que, nossa, mas isso está tão fora de contexto, né? O contexto, mais uma vez, vindo aí. E para mim, a reflexão que fica é essa, assim, mas e o direito adquirido? Será que há? Porque a gente debate constitucionalmente os direitos fundamentais e a gente vai debater direito processual penal, né? Direito penal à luz dos direitos fundamentais constitucionais, e fica com essa ideia de garantismo penal. E, de qualquer forma, o direito penal no Brasil, ele é um ramo jurídico muito disputado, né? É um dos mais disputados. Você vê que o debate, ele gira, geralmente, 99% das vezes, o debate popular, como o Jaque falou, é um debate muito ferrenho mesmo, assim, e as pessoas, elas não conseguem ultrapassar esse lugar do bandido bom é bandido morto, ou qualquer que seja a revelia isso, assim, né? Então, eu fico me perguntando, eu, sinceramente, para ser muito sincera, não acho que existe direito adquirido no Brasil. Eu acho que, a todo momento, nós vemos esses pequenos avanços, entre aspas, sendo o tempo todo contestados pelas pessoas. E a gente fica chocado com um projeto de lei como esse, mas se a gente parar para analisar de forma afinca mesmo o que já existe no Brasil, o que já acontece no Brasil, e legitimado pelo Estado, também é absurdo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de fiança, para pensar um pouco o que é a fiança, de onde vem a fiança.
o que significa fiança, sabe? Então, assim, eu fico chocada, esse tipo de projeto de lei é mais chocante ainda, porque já é algo assim que a gente fica, caramba, como pode? A gente está falando sobre uma pena de corporal, né? Mas não somente as penas corporais são chocantes, né? Acho que é isso que eu queria dizer. Eu coloquei aí um link, pessoal, do Twitter da Agenda Nacional pelo Desencarceramento, que é um pessoal um movimento que eu sigo há um tempo. E aí acho que vai muito do que Tainá falou. Até que ponto é essa pena? Mostra a situação dos presos com relação ao Covid em um presídio em Alagoas. Seu áudio está desligado, professor. Assim é. Eu caí e voltei imediatamente. Outra questão que a gente não precisa, e em cima do que Tainá tá falando, como tudo é duvidoso agora, bem, em criminologia crítica, tudo é duvidoso, que a gente vai em busca de uma terceira dimensão, e não existe mais os compartimentos da dogmática, a gente não está preso a isso, a gente não está numa ciência tradicional, com compartimento, com hierarquia, com autoridade. Todo conhecimento é válido agora, inclusive em um nível mais profundo, e é o que eu compartilho, depois a gente vai discutir isso em outros textos. O conhecimento em criminologia, ele não precisa de autoridade. Maravilha! Em criminologia, o conhecimento não precisa de autoridade. Estou dizendo que não precisa mais dos juízes. Os juízes, eles cumprem uma função ainda, mas não quer dizer que eles vão, em todos os casos, resolver os casos. Eu posso não ter não juízes julgando casos. Julgando, e aí, aliás, a própria palavra de julgar desaparece. Depois a gente discute isso, sobre o desaparecimento da palavra julgar. Mas o que eu quero dizer é que não existe, então, em criminologia, vocês vão ganhar mais um outro capítulo, que não existe aqueles blocos sobre os princípios, ou temas, ou direitos. Então, por exemplo, é muito fácil fazer um TCC na área de ciências criminais, porque você começa com o escoço histórico, depois você joga um bloco falando como se dá quais são os princípios, as leis vigentes, vai para o direito comparado, cita um monte de lei, e depois cita a jurisprudência e conclui. O que eu estou propondo aqui, eu estou com base no livro de Salo, de Carvalho, né, como não se faz um trabalho de conclusão de curso, eu tenho até passar aqui para vocês, mas não colou aqui. O que eu estou propondo é justamente o contrário, é não seguir escoço histórico, não ter blocos de jurisprudência, citação de jurisprudência, ou repetição de citação de autores, não precisa citar blocos de texto, de capítulo inteiro falando de um princípio, né, abstratamente. Vá para o plano da realidade. Aí sim fale do princípio. Vá para seu José, Dona Maria, compare os casos. Então, o que nós temos em criminologia é algo que não tenho direito, estou quase concluindo a aula. Na criminologia, a gente vai ter o domínio da problemática e não do problema. O direito penal se ocupa do problema. O problema, muitas vezes, o que é um problema? É algo mais individualizado. Técio matou Caio. Está lá, ali é um problema, é um acontecimento. Quando o direito penal olha para aquilo, ele olha do ponto de vista individual. A criminologia, quando olha para visualizar esse mesmo fenômeno, ela analisa numa perspectiva de problemática, o que é? Muitos problemas em torno dessa questão. Então, por exemplo, quando alguém, né, é assassinado, na criminologia, ela vai analisar, vai fazer um corte. Quantas pessoas nas mesmas circunstâncias são assassinadas? Um assassinato
para o direito penal de uma mulher, é um caso. Um assassinato apenas de uma mulher para a criminologia, veja, no direito penal é um problema, e analisa do ponto de vista meramente individual. O marido matou a mulher. Em criminologia, vai analisar como problemático, amplia-se o horizonte das estruturas, amplia-se o horizonte, vai comparar quantas mulheres foram assassinadas naquele ano, o que acontece para haver um crescimento de assassinato de mulheres. Eu vou pegar os dados, vou produzir informações e gerar um conhecimento. Então, uma única mulher assassinada para a criminologia pode ser um massacre. Pode ser um massacre. Olha a diferença. Olha a diferença. Então, olha a problemática. O que é direito penal é finalista, sim, Gustavo. Exatamente, é exatamente isso. Então, o direito penal é finalista. O direito penal, ele pega um único caso, uma única situação. Ele pode problematizar, mas é num nível muito superficial. A criminologia, não, ela vai pegar aquela situação, analisar muitas outras situações, fazer cortes, né, olhar sobre vários ângulos e produzir conhecimento em torno disso. Então, isso é o que distingue um trabalho de criminologia de um trabalho de direito penal. Esse é o que distingue. Então, o direito penal está preocupado em construir saberes, organizar o conhecimento de forma hierarquizada, né, que dê resposta a situações individuais ou finalistas, né? Inclusive, a própria teoria da ação chama teoria final da ação. Na criminologia, a gente não analisa aqui, nesse grau. Esse grau, vamos dizer, individual. Nós analisamos sempre no ponto de vista da problemática. Qual é a problemática? Então, a aula de hoje é isso. Qual é a problemática? Aí eu queria que vocês elaborassem, a gente já terminou a aula, mas depois quem quiser completar alguma coisa, mas eu queria que, como tarefa para casa, vocês elaborassem o desenho de um TCC. Atenção, é desenho mesmo. Quer que vocês escrevam à mão, no papel, façam um desenho de um TCC em criminologia. É muito simples, não precisa nem escrever, não. Só o desenho, o que vocês puderem. É o quê? O título, os capítulos, e escrevam o que vocês quiserem aí. Até onde conseguir. Se só conseguir o título, ótimo. Mas se conseguir o título e escrever mais alguma coisa. Se está em dúvida, vocês façam o não TCC. O que é o não TCC? Façam o que vocês não farão mais no TCC. Desenho. Então, desenhe. A tarefa é essa aqui. Faz um desenho TCC com título e tópicos, né, do sumário, até onde conseguir. Ou escreva um não TCC. O que é um não TCC? O que vocês não vão fazer. Você faz um não título, por exemplo, um título que seria um título que vocês não colocariam, e um não sumário, um sumário que vocês não fariam. Deu para pegar? Colocar aqui no sumário. E aí eu gostaria que a gente dividisse grupos aqui já. Nós temos os monitores e cada monitor, vocês poderiam, viu?
já que organizar, cada monitor pegar a turma, dividir cada monitor ficaria líder de alguns alunos. Perfeito. Tá certo assim? Tá sim. Aí depois a gente vai organizando essas atividades. A começar por essa atividade da próxima semana, correto? A próxima, exatamente. Já começando com essa atividade. Aí poderia ser Jaque, o grupo de Jaque, né? Como é que vocês vão fazer essa divisão? Eu posso colocar no grupo do WhatsApp, professor? No grupo do WhatsApp, aí faz o seguinte, no grupo do As WhatsApp... pessoas vão preenchendo. Exatamente, cola lá, né? Uma lista. Exato. Já que cria um link e coloca aqui no chat. Sim, mas aqui, acho que já tem o grupo do WhatsApp. Eu vou só mandar aqui para quem não tem ainda. E aí vou colocar a lista lá, vocês vão preenchendo, acho que são 15 pessoas, né? Para 4 monitores. Alguém vai ficar com uma pessoa a mais. Então, vai dividindo. Tá certo? Seria isso, Thay? Eu pensei tem como todo mundo daqui entrar para o grupo do WhatsApp pelo link, né? E aí lá a gente organizava isso. Perfeito. Mas todo mundo que está aqui já deve estar no grupo do WhatsApp, certo? Já? Tá, tudo bem. Pensei que não estava. Acho que sim, né? Tem alguém que não está. Mas eu coloquei de toda forma, porque aí... quem não tiver, entra. Quem não tiver, exatamente. Se tiver alguém, aí entra. Eu vou jogar ali que tá lá, então o pessoal já pode ir preenchendo, viu? Pronto, fazendo assim é até bom, porque quem tem afinidade entra num grupo com alguns amigos, e aí as vagas que restarem o pessoal vai se ajustando. Pronto, vocês gostariam de dizer mais alguma coisa para a gente? Professor, eu tenho umas dúvidas, porque eu acho que eu cheguei um pouquinho tarde, já tinha bastante gente na sala. É o seguinte, quais serão os métodos avaliativos? Não sei se o senhor falou no começo da aula. Se o senhor não falei, devia falar, é verdade, Júlia. E outra coisa, antes, ali no comecinho da pandemia e tal, o senhor tinha colocado as atividades no grupo, que você colocou como opcional e tal, e daí essas atividades eram referentes a algumas leituras que a gente deveria realizar. No caso, o senhor vai continuar com essas leituras para a matéria ou vai colocar outras? Como é que vai ser? Eu vou colocar outras. Você já... Mas naquele grupo lá, Júlia, você está desde o primeiro, né? Tô. Os alunos, chegou a fazer quantas? Eu cheguei a fazer as atividades referentes à primeira e à segunda unidade. Foi? Foi. Daí, eu não enviei para o senhor porque faltou da terceira unidade, eu queria enviar tudo junto, mas eu já fiz essas duas. No caso, as atividades avaliativas seriam mais ou menos desse modelo que o senhor tinha passado? Mais ou menos, não são as mesmas. Agora, como a gente mudou a composição da turma, eu também mudei as metodologias, mas são aquelas avaliações. Aquelas avaliações. Se você fez, me envie. Certo, aí eu vou considerar. Tá certo? E aí eu vou ter que, eu vou passar avaliações do zero aqui para os alunos e, por exemplo, para a gente entender, você já fez uma lá, então não precisaria fazer essa daqui, tá certo? Você fez quantas? Você já fez 5 avaliações. Tarefas, vamos chamar de... Ali não eram tarefas, não é isso? Deixa eu ver aqui. Eram tarefas. Vamos supor que você tenha feito 5 tarefas. Então, para o grupo novo que está aqui, chegando, você vai ficar sem precisar fazer 5 tarefas também. Entendi. Entendeu? Eu estou passando as tarefas e vou marcar alguma atividade de avaliação mesmo. Vou marcar. A atividade de avaliação final é uma atividade livre, você faz qualquer coisa. Então, exatamente, foi porque, assim, referente à primeira e segunda unidade, o senhor tinha passado, assim, foram
4, 10 atividades, se eu não me engano, referente à primeira e segunda idade, e a terceira era esse trabalho livre. Aí, no caso, eu estava perguntando mais sobre se seria mais ou menos esse modelo mesmo. É o mesmo modelo. São Tá bom, as então. tarefas que você já fez, então você envia. Tá bom. E aí eu vou cadastrando a diferença agora, como a quantidade de alunos é maior, eu vou cadastrar no SIGA Certo. as tarefas, tá certo? Por exemplo, essa agora eu vou cadastrar no SIGA. E aí, qual é o prazo que a gente pode fechar para envio? É dessa tarefa do desenho, é a primeira tarefa, é o desenho do TCC ou de um não TCC, vocês vão fazer a escolha. Se você já tiver certo o que deve ser feito, então você escreve. Podemos colocar até sexta-feira, tá certo assim para vocês? Tá certo? Eu digo desenho... Professor, Sim. aí como é que vai ser essa forma de envio? Eu vou optar pelo SIGA, tá certo? Pelo sistema de tarefas do SIGA. Tá bem. Aí o seguinte, eu digo desenho aqui, mas quem achar melhor digitar, pode digitar, evidentemente. Se achar que fica mais fácil. Se não, tira um desenho, ou foi uma foto, ou manda um PDF escaneado, vocês escolhem aí. Tá certo? Estou escrevendo aqui. É um esboço de sumário, né, de TCC, ou de um não TCC. Então, não TCC, você vai dizer o que você não vai fazer. Às vezes, você não sabe o que fazer, mas você já sabe o que não vai fazer e talvez auxilie na sua crítica. Professor, pode dizer que é um pré-projeto de TCC para o pessoal, para facilitar, porque, enfim, estão perguntando aqui, então seria um esqueleto, digamos assim. Um esqueleto. Tá certo? Um esboço, um pré-projeto. Porque no pré-projeto você teria que colocar objetivos, eu não estou pedindo isso não, né? É só Isso é não só precisa objetivo, justificativa. Exato. Certo? Porque na própria leitura do sumário, aí um detalhe, deixa eu colocar aqui a data de envio a partir de hoje e vai ficar até sexta-feira, dia 18. Aí eu só vou receber esses que estão pelo sistema. A única coisa que eu estou pedindo é que seja pelo sistema mesmo. A gente tem que, pelo menos, cumprir um prazo. As tarefas são simples, mas espero que sejam... Até sexta-feira, tá bom? Quer que eu volte até domingo? Vou colocar até domingo, Se o senhor puder deixar até domingo, seria até domingo. Isso. É atividade individual. Uma folha é suficiente. Uma folha é suficiente. Eu acho que vocês colocam mais aí as ideias centrais de vocês. Enfim, o pessoal que está no meu grupo, que no caso, para que eu possa ajudar, vocês podem falar comigo para qualquer dúvida, que eu acho que para a gente orientar dos monitores em geral. Certo, eu vou colocar o primeiro capítulo do livro de Saulo no grupo do WhatsApp, que é já para a gente, se alguém quiser, peraí, momento, vou colocar aqui. Pronto, coloquei lá no grupo
do WhatsApp, o primeiro capítulo de Salo de Carvalho, que é como não escrever um TCC, é em cima das discussões que tivemos hoje. Uma outra questão que eu gostaria que tivesse também é a personalização do trabalho, né? Então, o que a gente está falando aqui é que esse trabalho tem seja um projeto pessoal, né? Que seja a carreira individual de cada um que vocês estão construindo, tentem colocar no TCC a sua identidade, o que vocês pensam, né? O TCC, muitas vezes, as pessoas pensam que só vão escrevê-lo no final do curso, mas ele começa a ser escrito na sua própria vivência, né? Então, comecem a olhar quem é você, olhe para si, e a partir daí você vai saber qual é o seu TCC. Olhe para si. Vocês podem até entender que não tem nada a ver com criminologia, pode até, se quiser, escrevam até em outra área, claro, puxando para a criminologia, que criminologia se ocupa de tanta coisa que dificilmente alguma área do direito fique de fora. Mas o ideal é que qualquer que seja o seu projeto de pesquisa, ele seja reflexo da sua história pessoal como aluno, e é você que está construindo isso dentro da universidade, né? Então, quem você se imagina no futuro? Então, começa a pensar nisso, começa a desenhar o seu futuro, é mais ou menos isso que a gente está propondo aqui. Mais alguém queria falar? Quem já tiver TCC, projeto, esboço, ótimo. Quem não tiver, já vai começar a pensar em alguma coisa e, no final, quem sabe, né, desenvolva algum artigo, alguma pesquisa, que a disciplina, ela termina com isso, com um trabalho qualquer. Pode ser um artigo, um esboço de artigo, pode ser também um conto literário. Pronto, acho que terminamos por hoje, tá certo? A aula foi breve, mas é só para a gente ir aquecendo. E a primeira tarefa já está lá no CIGA. Mais alguma dúvida? Não? Acho que não, professor. Qualquer coisa, o pessoal pode ir falando lá pelo WhatsApp que a gente responde. Beleza. Então, tchau. Até a próxima aula. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.